Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do normal e vamos tratar de um assunto muito delicado. Fala galera, beleza? Boa noite. Meu nome é Vitor Casanova e está começando mais um Gestão à Vista, canal que fala sobre gestão de pessoas e a vida como ela é. Antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado meus vídeos, se inscrito no canal e deixado aquele like, que ajuda bastante. E convidar mais uma vez vocês a deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar aos amigos. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito complicado, que é o abuso infantil. Esse é um vídeo que eu vou até não fazer bastante edições ou mesmo, porque eu quero deixar mais como um desabafo e contando um pouco da minha história sobre isso. E sim, eu sofri bastante abuso infantil e vou falar mais isso mais para o final do vídeo. Para agora no início, eu vou trabalhar mais o conceito e explicar a importância disso. E por que também que eu estou tocando nesse assunto. Eu estou tocando nesse assunto falando sobre abuso infantil, principalmente porque nós estamos vivendo um período de quarentena, isolamento social, onde as pessoas estão trancadas dentro de casa, onde a convivência dos pais com os filhos é de um tempo muito maior do que o normal. Normalmente o filho está na creche um tempo, na escola, o pai no trabalho, aí reveza o pai e a mãe para cuidar do filho. E aí agora a gente tem um convívio entre pai, filho, mãe ali o tempo todo junto. E não só o abuso infantil tem aumentado os relatos, como também violência doméstica, abuso no relacionamento e tudo mais. Mas isso é um papo para outro vídeo, para um outro momento. Hoje eu vou falar principalmente do abuso infantil. Tem muitos filhos que sofrem inúmeros abusos infantis de diversos tipos, seja até mesmo violência sexual, ou mesmo a violência psicológica, ou mesmo a violência física. A violência sexual é algo completamente abominável, né? Um pai ou uma mãe que abusa sexualmente de um filho ou de uma filha merece cadeia e todas as punições possíveis. É inadmissível que algo aconteça desse gênero, mas infelizmente na nossa sociedade, entre outras sociedades, isso acontece. E existe também a violência física, que são os espancamentos e abusos físicos, e existe a violência psicológica. Hoje eu vou tratar muito mais da violência psicológica e da física. Graças a Deus eu tive a oportunidade de não ter passado pela violência sexual, mas a violência física e a violência psicológica, infelizmente eu sofri muito durante muitos anos. Para contextualizar toda essa história, eu vou ter que voltar lá atrás e vir de um ponto. Meu pai e minha mãe eles se separaram, eu devia ter 4 anos, dentro do que eu entendo da minha história, essa idade que eu tinha. E após isso, minha mãe me criou sozinha, com muita dignidade, com muito orgulho, trabalhando. Em alguns momentos eu tenho 2 empregos para poder conseguir me sustentar, mas também tinha seus problemas pessoais, particulares. Após isso, passaram-se alguns anos, ela ficou muito doente. Quando eu tinha 11 anos de idade, ela veio a falecer. Inclusive, de uma maneira muito triste e que talvez, se eu me sentir confortável em algum outro vídeo, eu traga esse tema para vocês. Desculpa até começar tocando esse tema, porque realmente ele é um pouco pesado para mim, ele é um pouco emocionante e me deixa muito chateado, mas eu me senti na necessidade de desabafar, porque eu venho lendo alguns casos de abuso infantil e eu queria dar minha contribuição para isso, para a sociedade. Quando minha mãe faleceu e eu fui morar com meu pai já tinha uma nova vida, já tinha uma nova família que ele construiu, ele seguiu em frente, né? E ele tinha minha madrasta, está casado com ela até hoje, tinha já um outro filho, meu irmão. E logo no início, eu morava em outro estado, morava em Sergipe, meu pai foi até Sergipe me buscar, ficou alguns dias comigo, me tratou muito bem. Talvez tenha sido o momento que ele me tratou melhor na minha vida, mas obviamente ele fez o papel dele de pai, me tratou bem no momento onde eu perdi minha mãe, tá certo. E por coincidência, talvez tivesse até uma conexão entre nós, porque a minha avó, a mãe dele, faleceu 4 meses antes. Então ele veio também de um falecimento da mãe dele e 4 meses depois da ex-esposa, mãe do filho dele. Também não é um momento difícil para ele, eu acredito eu. E fui morar com meu pai, mudei de estado, saí de Sergipe, fui morar no Rio de Janeiro, no bairro de São João. E logo no início fui acolhido por ele, pela minha madrasta. Meu irmão era muito pequenininho. Não lembro muito bem, mas meu irmão devia ter algo em torno de 4 anos de idade.
Eu era uma criancinha, não sabe o que estava acontecendo, não tem ideia. E, cara, foi muito difícil pra mim. A gente começa a contestar a vida, começa a contestar o mundo e tentar entender o que está acontecendo, por que a gente foi punido dessa forma. Porque a gente não entende que o falecimento do nosso pai, da nossa mãe, ele não é algo relacionado à vida deles. A gente pensa que é algo relacionado à nossa vida, né? A gente acaba sendo até egoísta, a gente acha por que eu fui punido. Quando na verdade não envolve diretamente a minha vida, envolve mais diretamente a vida da minha mãe. E daí, pouco tempo depois, começaram-se alguns tipos de abuso. Eu vim de uma criação com a minha mãe, onde minha mãe não impôs limite a mim, então realmente era uma criança com dificuldade de limite. Era uma criança abusada, uma criança petulante e arrogante. E eu me deparei com uma nova realidade, onde a minha madrasta não aceitava esse tipo de postura minha. Eu até entendo, hoje eu entendo de verdade, ela não aceitar essa postura minha, mas ela não soube lidar com o ocorrido. E sempre que possível, partiu para a violência e me bateu de todas as maneiras possíveis que vocês possam imaginar. Tanto com a mão, tanto com pedaço de pau, tanto com cabo de vassoura, tanto com taco, tanto com itens, objetos e acessórios. Eu nem quero entrar muito no detalhe nessa parte do espancamento físico, que apesar de tudo, de muito ruim, ainda não é o pior dessa história. O pior dessa história é o abuso psicológico que eu sofri do meu pai. E o meu pai também sofria abuso físico, obviamente. Mas como eu mesmo, quando era criança, costumava dizer pra minha madrasta: você não é meu pai nem minha mãe pra poder bater em mim, então você não pode bater em mim. Então se eu falava isso pra ela, eu tenho que aceitar que meu pai podia bater em mim. Que também não é certo, talvez, mas... considerando isso, vamos pra parte complicada. O meu pai ele é uma pessoa muito complicada, com um psicológico muito frágil, onde ele não aceita nem um pouco que a autoridade dele seja quebrada ou violada de alguma forma. Ele, sempre que possível, deixou muito claro para mim que eu não era da família. Sempre que possível, sempre deixou muito claro para mim que eu morava de favor na casa dele. Sempre que possível, deixou muito claro para mim que eu era uma maldição na vida dele e que a pior coisa que tinha acontecido na vida dele foi minha mãe ter morrido, porque eu virei um estorvo na vida dele. É muito difícil você ter 11 anos de idade, ter visto a sua mãe morrer na sua frente e ainda escutar esse tipo de situação. Desculpa. Desculpa. É muito difícil você ter 11, 12, 13 anos, ter passado pelo que eu passei e escutar isso em cada discussão, em cada briga. A única pessoa que tinha o poder e a responsabilidade de cuidar de mim, de me proteger da sociedade, do mundo e curar as minhas feridas pelo falecimento da minha mãe era a pessoa que sempre que possível, para me maltratar, para me magoar e para me machucar, jogava isso na minha cara da pior maneira que ele poderia, da pior maneira que ele poderia fazer, sempre que possível. Ele era o cara mais responsável por fazer o meu sofrimento se amplificar. Em vez dele curar as minhas feridas, ele aumentava os meus pesadelos, aumentava os meus receios e aumentava a minha dor. Eu cresci com isso e nunca esqueci. Infelizmente, um dos meus maiores defeitos é o rancor. Eu sou um cara muito rancoroso, mais até do que o normal, mais até do que eu deveria. E infelizmente eu guardo as coisas muito. Isso me faz mal, me traz problemas psicológicos, me traz crise de ansiedade, me traz dificuldade para dormir. E até hoje eu guardo isso do meu pai. Até hoje eu guardo para mim tudo que ele falou para mim na minha infância. E eu não consigo esquecer. E eu queria muito esquecer, mas eu não consigo esquecer. Eu queria esquecer. Eu não queria lembrar. Mas isso faz parte de mim até hoje. E isso me afetou muito. Afetou meu crescimento, meu desenvolvimento. Até hoje, como adulto, eu tenho algumas posturas ruins de vez em quando, em algumas situações sob pressão, que são reflexos disso. Como, por exemplo, eu sempre acho que alguém está tentando me fazer mal,
ou passar a perna em mim, ou estar mentindo pra mim. Eu sempre penso o pior das pessoas quando elas têm algum tipo de atitude minimamente duvidosa comigo. E isso me atrapalha em relacionamentos, isso me atrapalha. Faz eu me afastar de algumas pessoas, de algumas condições, de algumas situações, justamente por imaginar que o final daquilo ali é um final que vai me prejudicar, que vai me magoar e que vai me machucar. Eu queria um cenário onde eu sempre acho que as pessoas estão querendo me fazer mal. E talvez seja porque a pessoa mais importante e que mais teria condição de me dar segurança naquele momento era a pessoa que mais me fez mal. Então fez com que eu não confiasse em ninguém. Um outro reflexo que eu tenho até hoje é que chamam até de síndrome de impostor, né? Eu acho sempre que eu não sou bom o suficiente ou que eu não consigo agradar o suficiente em alguns momentos, assim, quase sempre, pra falar a verdade. E eu sinto dificuldade de me achar bom bastante em alguma coisa. E isso também vem por causa desse momento. Por justamente, se eu nunca conseguir agradar o meu pai, deveria gostar de mim incondicionalmente, como é que eu vou agradar outra pessoa? São reflexos e problemas psicológicos que eu lido até hoje. Até hoje, eu vou fazer daqui a alguns meses eu vou fazer 33 anos de idade e até hoje eu tenho dificuldade em lidar com esses tipos de situações, justamente por causa dessa situação. E hoje eu tenho um filho. Tenho um filho de quase 3 anos e por coincidência nasceu 3 dias de distância do meu aniversário. Então daqui a pouquinho eu vou fazer 33, ele vai fazer 3, ainda nasceu numa situação bem assim, quando eu fiz 30 ele nasceu, né? Então ainda é fácil de contar, tudo casadinho. E ele é muito esperto, ele é um lindão. E eu cuido do meu filho como se fosse o meu bem mais precioso. Eu tento ser o melhor pai que eu posso, eu sou duro com ele quando eu preciso ser duro, claro. Mas eu tento sempre ser muito amigável com ele, muito brincalhão, eu dou atenção sempre que posso. Quando eu tenho muita demanda de trabalho não dá, mas quando eu tenho bem menos demanda, eu dedico meu tempo livre a ele. Eu tô sempre que possível ensinando coisas a ele, fazendo coisas com ele e tentando ser para ele o pai que eu queria ter tido, ou até pior, o pai que eu precisava ter tido. Infelizmente eu não tive. Meu pai é vivo até hoje e ele não conhece o meu filho. Para mim é uma tristeza muito grande ele não conhecer o meu filho. Isso é algo que me assombra. Às vezes eu fico triste por lembrar que ele não conhece o meu filho, mas eu não preciso gastar 1 minuto pensando para eu lembrar do porquê que ele não conhece o meu filho. Eu não preciso gastar 1 minuto pensando para avaliar e ver que no fim, mesmo me fazendo muito mal, ainda é melhor ele não conhecer o meu filho. Eu jamais me perdoaria se ele tratasse o meu filho da maneira que ele me tratou. Porque a maneira como ele me tratou é responsabilidade dele, não minha. Mas se eu permitir que ele trate o meu filho assim, seria responsabilidade minha e eu não me perdoaria. Vocês, que são pais e mães, cuidem dos seus filhos. Seus filhos são os bens mais preciosos que vocês têm. Um dia, tudo que está à volta de vocês, como seu celular, seus carros, sua casa, tudo isso vai acabar. E se Deus quiser, a única coisa que vai sobrar são seus filhos. Um dia você vai acabar. E o que vai restar são seus filhos. Um dia vão esquecer das suas histórias e ainda vão contar as histórias dos seus filhos. Então cuidem dos seus filhos, dediquem a vida dos seus filhos. Porque se você quer ser eterno em algum momento, você vai ser eterno através dos seus filhos. Valeu, galera. Eu não consegui prolongar mais esse vídeo. Talvez futuramente eu comece a contar um pouco da minha história. Talvez desde lá do início. Talvez a gente vai, cada vídeo contando um pouquinho da minha história, em alguns momentos intercalando com outros temas, outros assuntos. Mas eu senti no meu coração que eu precisava fazer esse desabafo, botar pra fora um pouquinho, compartilhar com vocês. Porque me tocou muito algumas notícias que eu li sobre abuso infantil. Eu não quis relatar os abusos físicos, quis trabalhar apenas os psicológicos. Sobre abuso físico eu deixo para outro vídeo. Então assim, galera, se inscreve no canal, habilita o sininho, compartilha esse vídeo
Envia para as pessoas que vocês imaginam que possam ter alguns problemas com isso. E a todas as crianças, se tem alguma criança que assiste meu vídeo, eu acho que não, seja forte. Guarda a raiva com você e usa ela para te impulsionar. Uma hora tu vai vencer e vai virar essa. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.